Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de palavra, para mais um dia de devocional. Vamos lá? Abra a tua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 23. A gente vai estar lendo aqui a partir do versículo 10. Mas primeiro vamos estar aqui convidando Deus, Jesus e o Espírito Santo para estar aqui conosco. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer por mais um dia. Que seja mais um dia na tua presença, Paizinho. Paizinho, eu quero convidar, Pai, o Senhor Jesus e o Espírito Santo para juntos darmos continuidade devocionais, Pai. Devocionais esses que têm falado aos nossos corações, têm nos instruído o caminho que devemos andar, o que devemos fazer e o que não devemos fazer, Senhor. Pai, pelo poder do nome de Jesus, eu peço a presença do Espírito Santo aqui conosco, Pai, para nos dar maior entendimento da Tua Palavra e assim a gente vir colocá-la em prática em nossas vidas para ver transformação em nós e ficarmos cada dia que passa mais parecidos com o Senhor, Pai. Pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu agradeço. Amém. Gente, abra a tua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 23, versículo 10, que fala assim: Então Davi disse: Ó Senhor Deus de Israel, eu, teu servo Davi, soube que Saul está planejando vir a Keila para destruí-la, por minha causa. Será que os moradores de Keila vão me entregar nas mãos de Saul? Será que Saul virá mesmo, como ouvi dizer? Ó Senhor Deus de Israel, peço-te que me responda. Saul virá, respondeu o Senhor. E será que os moradores de Keila vão entregar a mim e também os meus homens a Saul? Perguntou Davi. Sim, vão, respondeu o Senhor. Então Davi e os seus homens, mais ou menos 600, saíram imediatamente de Keila e seguiram sem rumo certo. Somente até aqui. O que Deus quer que a gente aprenda? Do versículo 10 ao versículo 13. Davi estava sendo perseguido por Saul, devido à promessa que ele carregava. Ok? Então Davi passou por inúmeras situações que ele não queria passar. E cada vez que ele se escondia numa cidade diferente, pelo fato dele estar sendo perseguido, ele colocava aquela cidade, aquelas pessoas que estavam com ele, no mesmo barco que ele. Entende? Então, o que Deus quer que a gente aprenda disso aqui também? Nem sempre o que a gente vai perguntar para Deus... Aqui Davi fez a pergunta para Deus. Davi orou ao Senhor, pedindo direcionamento, mas a intenção do coração de Davi é que Deus falasse que tudo ia ficar bem. Entende? Só que Deus falou a verdade para ele. Saul está te perseguindo e Saul vai virar aqui e vai destruir tudo porque você está aqui. Foi isso que ele quis dizer com o sim dele aqui. Entende? Então, o que a gente aprende de lição disso aqui? Nem sempre a gente vai escutar o que a gente quer de Deus. Entende? Nem sempre vai ser... A gente precisa parar de romantizar o Evangelho, achando que tudo com Deus é paz e amor. O Evangelho é espada. Estamos em uma guerra constante, todos os dias. A guerra se apresenta e bate na nossa porta mostrando que ela está ali. Entende? Então a gente precisa se fortalecer em Deus, ok? A gente precisa estar mais perto de Deus, para a gente poder sair de situações sem se machucar. Aqui na história, Davi consultou o Senhor. Além dele estar em guerra, sabendo que estava sendo perseguido por Saul, ele não agiu com a força do seu entendimento, nem com a força do seu braço. Ele consultou a Deus. Ele teve a resposta que ele queria? Não. Teve de um modo para poder saber que aquilo estava acontecendo, mas no fundo Davi queria que Deus falasse: não, vai ficar tudo bem, ele não vai mexer com você, eu estou aqui para te proteger. Fica quietinho aqui, que ele vai passar do teu lado e não vai te ver. É isso que muitas vezes a gente quer de Deus. A gente quer ouvir de Deus que aquela situação que a gente está passando ali, se a gente continuar na situação que a gente está, no posicionamento que a gente está, tudo vai ficar bem, o inimigo vai passar pela gente, não vai ver a gente, entende? Podemos até passar pela adversidade, mas não vai nos atingir diretamente. Muitos aqui pensam dessa forma. Muitos aqui pensam, Deus é paz e amor, Ele é o poder supremo,
e nada vai nos atingir. Podemos ficar aqui, fazer o que a gente quer, que vai passar, e o que chegar na nossa mão porque veio de Deus. Muitos pensam assim. Mas, na verdade, o Evangelho é espada. Então, muitas das vezes vamos ser confrontados, muitas das vezes vamos ser perseguidos, muitas das vezes vamos ser rejeitados, vamos ser desprezados. Por quê? Porque essas situações de dificuldade que a gente passa no decorrer do nosso processo forja em nós as características de Cristo e nos prepara para o que está por vir. Ou seja, você deixa de ser uma menina, você deixa de ser um menino para ser um soldado. A gente entra num processo de uma maneira, ok? A gente entra num processo bebendo leite na mamadeira, e a gente sai do nosso processo comendo papinha, porque Deus nos vê como criança. Entende? Então a gente entra pequenininho, recém-nascido, dependência de Deus, precisando de colo, precisando de proteção, e nós saímos como crianças que já estão comendo comida, ok? Para enfrentar as batalhas que estão vindo. Só que para a gente enfrentar as batalhas que estão vindo, porque sempre vai haver batalhas, a gente só vai deixar de ter batalhas quando nós formos recolhidos desse plano, ok? Você vai ser preparado do recém-nascido a comida. Entende? Então aqui é preciso que a presença de Deus seja 100% do seu lado. Para a gente ter a presença de Deus 100% do nosso lado, a gente precisa fazer a nossa parte. Quer confiar em Deus, quer procurar o Senhor, quer buscar a presença, quer orar, quer jejuar, é gerar relacionamento com Ele. Porque a presença de Deus não nos isenta da gente passar pelas lutas e pelas guerras. As lutas e as guerras acontecem justamente para forjar em nós uma estrutura fortificada para quando as outras adversidades vierem, a gente ter estrutura para aguentar. Porque conforme você vai passando no seu processo de cura e libertação, se você não tiver a estrutura emocional e física fortalecida no Senhor, você sucumbe, você cai. Quantas pessoas do meio cristão que a gente vê notícias por aí, acho que até agora não está tendo muitas notícias, mas antigamente tinha mais, que entraram em depressão, que se suicidaram. Por quê? Porque não tiveram estrutura emocional fortalecida no Senhor para aguentar o rojão que vem sobre ela. Entende? Por isso que eu falo que a gente não tem que romantizar o Evangelho, achando que Deus é paz e amor. Porque o Evangelho é guerra o tempo todo. É a guerra entre o bem e o mal. E é preciso haver um posicionamento teu, nosso, individualmente de cada um, para a gente poder enfrentar as batalhas que estão vindo, que vêm sobre nós. Entende? Temos a garantia que Deus está do nosso lado. Porém, precisamos fazer a nossa parte. Porque se a gente não passar pelas etapas que a gente precisa passar, a gente vai continuar sendo recém-nascido. E Deus não tem isso para ti. Deus está forjando em você características de um soldado. Você sempre vai ser um soldado dependente de Deus. Você não vai poder tomar uma iniciativa de fazer do seu jeito, mas você vai precisar, às vezes, ter a iniciativa de querer fazer, mas antes perguntar ao Senhor direcionamento primeiro. Você vai ser um soldado dependente. Entende? Que acata ordens. O que um soldado faz? Um soldado militar. Um soldado, cabo lá, ele não pode ele não pode ter a iniciativa de querer fazer tudo sozinho. Ele tem que perguntar para o sargento ou para o capitão, de acordo com o que tiver com o nível ali sobre ele. Porque o sargento e o capitão é responsável por ele. E o que ele faz, o cabo faz, pode vir a consequência sobre todos.
Então, aquele grupo ali, de cabos, soldados e sargento, capitão, eles são vistos como como um só elemento, como uma só pessoa, como um grupo. Então, o que um faz afeta o outro. Não é diferente na sua vida com Deus. O seu sargento, o seu capitão, o seu brigadeiro, o que seja, o tenente que está acima de você, é Deus. E você é o cabo, é o soldado. Entende? Deus quer que você tenha uma iniciativa? Quer. Deus quer que você seja uma pessoa proativa? Quer. Davi era uma pessoa proativa. Ele consultava o Senhor, porém ele tinha ação de fazer. Entende? Aqui na situação, Davi perguntou para Deus se Saul estava vindo ali a conseguir ia destruir a cidade por conta de Davi. Deus respondeu que sim, apesar de não ser o que Davi queria escutar, mas Deus respondeu que sim. E ele não ficou se lamentando, ele não ficou parado, esperando a morte chegar, porque era o que Saul ia fazer com Davi. Ali, porque sabia que a proteção de Deus estava sobre ele. Entende? Ele não ficou parado no lugar, falando, meu Deus, Saul está vindo. Meu Deus, isso vai acontecer. Meu Deus, e agora, o que será de mim? Não. Ele escutou de Deus o que estava acontecendo, absorveu aquela resposta de Deus, tomou a atitude de sair do lugar com aquelas pessoas e ir em direção a algum outro lugar para poder conseguir abrigo, para poder continuar na fuga de Davi, porque naquele momento ali era o que estava se sucedendo sobre a vida de Davi. Entende? Davi consultou a Deus. Davi não agiu de forma própria. Ele foi lá na dependência de Deus, reconhecendo a soberania de Deus sobre ele. Perguntou, confirmou se o que ele achava era verdade. Deus confirma que era verdade e ele tem a iniciativa de sair do lugar onde ele estava. Então Deus quer que você seja dependente dele, mas ao mesmo tempo tenha dentro de você a iniciativa de fazer. Porque Deus, gente, faz a parte dele, faz. Deus faz muito mais que a parte dele do que a gente faz. Porém, a gente tem momentos que a gente vai ter que fazer a nossa parte também. Vai ter momentos que a gente vai precisar tomar decisões difíceis. Vai ter momentos que a gente vai estar com medo, mas a gente vai ter que ir com medo mesmo. Entende? Porque Deus é a garantia de estar do nosso lado. Entende? Então a gente precisa fazer a nossa parte. Porque somente dessa forma a gente vai ver crescimento conosco. E a gente vai desenvolver um soldado que Deus quer que a gente desenvolva, que a gente seja. Então Deus quer que a gente tenha iniciativa, Deus quer que nós sejamos proativos, porém Deus também quer que a gente seja dependente dele. Então antes de tomar qualquer decisão na sua vida, pergunte ao Senhor primeiro qual é o direcionamento. Para ele te dar o direcionamento, porque quando ele dá o direcionamento, Deus se responsabiliza. Mas a partir do momento que você age por conta própria, achando que você tem idade suficiente ou tem maturidade suficiente para isso, você bota tudo a perder. Entende? Você bota a família por um todo a perder. Então você precisa pensar no coletivo, por mais sozinho que você seja. Porque atrás de você, Deus tem propósitos para a sua vida. E quando você, por mais sozinha que você seja hoje, se você fizer algo que não seja da vontade de Deus, os propósitos de Deus você está colocando a perder. Entende? É como se você fosse o cabo e tivesse o sargento e fizesse parte de uma família ali. Então você bota tudo a perder o que Deus tem para ti, devido às decisões sozinhas que você toma. Então você tem que sempre estar na dependência de Deus e com o seu relacionamento com Deus em dia. Entende? Tá bom? Então nunca se esqueça. Você é dependente de Deus. Mas ao mesmo tempo Deus espera de você uma proatividade para você também fazer a sua parte sempre na dependência dele. Tá bom? Essa foi a mensagem de hoje. Vamos estar aqui fazendo uma oração para a gente estar encerrando esse momento. Vamos lá? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer por mais um dia. Eu quero te agradecer por essa palavra, Senhor. Obrigada, Pai. Obrigada por estar sempre nos orientando. Obrigada por estar sempre nos mostrando o caminho. Por estar sempre chamando a nossa atenção de alguma forma
para buscar a Ti com mais veemência, com mais carinho, com mais zelo, Senhor. Pai, coloque em nós vontade de estar na Tua presença e vontade de Te buscar, Senhor. Nós somos pessoas que muitas das vezes colocamos como outras coisas como prioridade. E a gente começa a deixar o Senhor de lado, mas que a nossa prioridade seja invertida. E a gente consiga entender que tudo parte do Senhor primeiro. Então precisamos colocar o Senhor em primeiro lugar, para depois as outras coisas serem nos apresentadas, Pai. Pai, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu quero consagrar cada vida aqui a Ti. Que cada vida venha ter um real encontro contigo, encontro que sara, que transforma, que cura, que liberta. Que cada vida, Senhor, venha ser um contigo em espírito e em verdade, Senhor. Te buscando na sua intimidade, gerando contigo um relacionamento de aprofundamento, Pai. Pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu agradeço. Amém. Gente, obrigada. Que Deus abençoe a sua vida. Que você venha ter um dia, uma tarde, uma noite espetacular na presença do Senhor, tá bom? Fica na paz. Tchau, tchau.